Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Muito bom ter você aqui nessa terça-feira, dia 8 de julho, né? Vamos aqui para mais um programa, para mais um dia de trabalho aqui nesse canal. E bom, pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre a rodada de ontem da Summer League. Tivemos dois jogos acontecendo na noite de segunda-feira. Tivemos Oklahoma encarando a equipe de Filadélfia e tivemos Memphis Grizzlies e Utah Jazz se enfrentando no último jogo da noite. Um ótimo jogo, inclusive, tá? Jogo bem disputado, bem legal. Foi bacana. Foi talvez o melhor jogo que a gente teve na Summer League até aqui, viu? Nível técnico bem bacana. Ace Bailey jogando muito, Didi Jackson jogando muito. Jogo bom, jogo bem bom. Então, vou comentar sobre esses dois jogos e vou falar bastante sobre mercado. Né? Ontem tivemos algumas movimentações acontecendo, tivemos troca, tivemos uma grande renovação acontecendo ontem. Paulo Banchero recebeu a sua extensão de novato. Vou comentar sobre tudo que rolou ontem, comentar também sobre alguns rumores que tem pipocado aí na NBA. E é isso, cara. O programa de hoje é isso. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é sempre bom para expandir o nosso alcance. E vamos lá, vamos aqui para a edição de hoje. Roda a vinheta e vambora. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o mercado. Né? Vou começar falando sobre o mercado, sobre as notícias, e aí eu finalizo falando sobre os jogos da Summer League. Vamos então começar aqui com as negociações que aconteceram ontem, né? Tivemos uma segunda-feira relativamente movimentada, né? E a primeira grande movimentação que tivemos aí na segunda foi a troca de Norman Powell para Miami, né? Shams Charania soltou a informação que Miami, Clippers e Jazz fizeram uma troca tripla, onde Norman Powell foi enviado para Miami, John Collins foi enviado para o Clippers e Kevin Love, Kyle Anderson e uma pick de segunda rodada de 2027 foi enviada para o Utah Jazz. Né? Essa foi a troca fechada, uma troca que, na minha opinião, foi muito boa para Miami. Miami adicionou um ótimo Norman Powell, que vem da sua melhor temporada da vida. Um cara com alto volume de pontos, um excelente arremessador, um cara experiente que já foi campeão e tudo. Adiciona esse cara no time, tendo que abrir mão de basicamente nada, né? Pegou o Norman Powell, abrindo mão de Kevin Love e Kyle Anderson, dois veteranos que não seriam utilizados, inclusive a expectativa é que o Jazz dispense os dois. E uma escolha de segunda rodada. Que, se eu não me engano, originalmente nem era de Miami. Então, meio que o Heat ganhou o Norman Powell. Um cara que vai ajudar muito ali na criação. É um cara que cria seu próprio arremesso. Coisa que esse time do Heat precisava, né? Porque o único cara que o Heat tem que cria o arremesso é o Tyler Hero. Então agora eles têm mais um cara para criar. Como eu disse, o Powell vem da sua melhor temporada da vida. Uma temporada de mais de 20 pontos de média. Né? Durante uma boa parte da temporada, ele foi considerado o favorito a Sixth Man of the Year. Né? Chegou-se a especular a possibilidade dele ir pro All-Star. Isso chegou a ser cogitado temporada passada, tá? Chegou a ser cogitado. É verdade que o fim de temporada dele não foi
né, muito boa. Né? A série dele contra Denver foi muito abaixo, deixou muito a desejar, sim. Mas, pegando o todo da temporada, cara, foi uma temporada excelente. E eu vejo sim o Norman Powell podendo ajudar bastante esse time do Heat. Não acho que ele vai ser titular, até porque, pensando na parte defensiva, você ter um backcourt com Tyler Hero e Norman Powell é bem complicado, né? É bem complicado. Eu acho que o mais provável é que ele venha do banco como sexto homem. E aí o Erik Spoelstra deve utilizar o Davion Mitchell junto do Tyler Hero para dar uma equilibrada, para dar uma ajuda na defesa ali, porque o Tyler Hero é uma peneira na defesa, né? Mas mesmo como sexto homem, eu acho que o Norman Powell pode ter um impacto muito legal nesse time do Heat. Não acho que com ele o Heat vai brigar por título ou por final de conferência, não acho. Mas com certeza o time dá um salto de qualidade, né? Hoje, olhando para o que o Heat tem à disposição, né? Norman Powell, Tyler Hero, Davion Mitchell, Andrew Wiggins, Bam Adebayo, Kelly Oubre e tal, olhando para esse elenco e conhecendo a competência do Spoelstra, eu acho que o Heat pode sonhar com vaga direta, por exemplo. Eu acho que dá para sonhar com top 6. Coisa que antes da chegada do Norman Powell eu não enxergava. Então acho que sim, o Heat dá um salto de qualidade e sem ter que abrir mão de nada. Por isso que eu coloco o Heat como grande vencedor dessa troca, tá? E tem um outro aspecto. Ah, Luiz, mas e se o Norman Powell não der certo? Irmão, o contrato dele é expirante, então o Heat pode simplesmente deixar ele embora, que vai abrir um baita espaço no cap para a próxima temporada. Então, para mim foi uma movimentação excelente do Heat, provando que o grande problema do Pat Riley é querer trabalhar, né? Porque, mano, ele sabe trabalhar, ele sabe negociar. O problema é ele querer, né? O Pat Riley, ele é o preguiçoso, né? É aquele cara que tem talento, mas não gosta muito de mostrar o seu talento, né? Ontem ele teve um lapso, ele acordou da neneca e trabalhou. Agora, provavelmente ele já deve ter deitado na caminha de novo, puxado o cobertor e vai tirar uma sonequinha até o fim da off-season, né? Porque, assim, complicado, né? O Pat Riley é um cara meio complicado. Mas nessa troca, ele mandou super bem. Se ele fizesse esse tipo de negócio mais vezes, né, o Heat estaria numa situação bem melhor. Mas é o Pat Riley, né? É o Pat Riley. O torcedor do Heat já tá acostumado, né? Com como que funciona o velho. Então, para Miami, eu achei uma troca maravilhosa. Pro Jazz, eu achei uma troca muito ruim. Né? Claramente o Jazz só quis se livrar mesmo do John Collins, tirar o salário dele da folha, o que beleza, é legal, abre espaço, né, para 26-27, né, 26-27 inclusive, o Jazz vai ter uma grana absurda para gastar, né? Vai ter um espaço absurdo no cap. Então, beleza, abre espaço no cap, abre também mais espaço para o desenvolvimento dos jovens, né, para Ace Bailey ter mais minutos e tal. Então eu entendo a troca por esse lado, mas na minha visão o Jazz capitalizou muito mal em cima dessa troca, mano. Inclusive o Jazz tem capitalizado mal em todas as trocas que fez até aqui, né, mano? Pô, velho, se você pega Clarkson, Sexton e John Collins, que foram os 3 jogadores que o Jazz negociou, na real, o Clarkson só deu buyout, né? Mas não deixa de ser uma negociação. Se você pega esses 3 jogadores e olha pro retorno que o Jazz teve, cara, foi um retorno irrisório. Eles pegaram o quê? Kevin Love, Kyle Anderson, Nurkic e umas escolhas de segunda rodada. Tipo assim, eles trocarem Collins e Sexton e não pegarem uma escolha de primeira rodada por nenhum deles e terem perdido o Clarkson de graça, cara, pra mim é uma loucura, mano. Pra mim o Danny Ainge foi muito mal aqui, tá?
Repito, entendo que a principal intenção de trocar esses caras era abrir espaço no cap pro futuro, mas dava para ter aberto espaço no cap acumulando mais capital de draft, acumulando capital bom de draft, coisa que eles não conseguiram nessas negociações. Então, pro Jazz, eu achei uma troca ruim, tá? E todas as trocas que o Jazz fez até aqui, eu não gostei de nenhuma. Para mim, todas, o Jazz não ganhou tudo que poderia, tá? Então, não gosto dessa troca pro Jazz. E sendo sincero, também não gosto muito dessa troca pro Clippers. Né? Quando a troca saiu, eu até falei durante o vídeo ali, né? Onde eu reagi rápido à troca, que eu não entendia muito bem o porquê que o Clippers fechou esse negócio. Porque se a desculpa era, não, a gente quer abrir espaço no cap para 26, 27. Cara, o salário do Norman Powell também era expirante, o contrato também era expirante. Então eles poderiam ter aberto espaço para 26, 27 com o Norman Powell, que na minha opinião é infinitamente mais útil do que o John Collins. Eu não sou fã do John Collins, tá, gente? Eu não gosto muito do John Collins, acho ele um cara pouco competitivo, é um jogador que tem um atleticismo, que tem ali um arremesso, mas acho ele muito... Mano, acho ele soft na defesa, não gosto dele defendendo. Pra mim ele tem toda uma aura de jogador peladeiro, tá? Coisa que o Norman Powell, na minha opinião, não tem. Eu acho o Norman Powell um jogador muito mais competitivo do que o John Collins. Muito mais provado e vem da melhor temporada da vida. Mano, o John Collins, ele jogou 40 jogos temporada passada. Luiz, mas ele chutou pra quase 40% pra 3. Mas olha a quantidade de bolas que ele tenta em média. Os arremessos de 3 que o John Collins tenta é a mesma quantidade de bolas de 3 que o Norman Powell converte. Entendeu? Então, sinceramente, eu acho um downgrade aqui pro Clippers. Mas eu entendo que talvez o Clippers não quisesse renovar com o Norman Powell. Entendo que o Clippers possa estar querendo aumentar um pouco o tamanho do seu time, né? Trazer o John Collins permite com que o Kawhi volte a jogar na 3, né? Eu entendo o que o Clippers pode ter pensado. Eu só discordo. Eu teria mantido o Norman Powell, tá? Mas enfim, é opinião, né? Eu vi muito torcedor do Clippers gostando da troca. Entendo o ponto, mas eu, sinceramente, não sou fã dessa troca pro Clippers, não. Pra mim, o grande vencedor foi disparado no Miami Heat, mas muita coisa. Eu acho que pro John Collins é bom ir pro Clippers, vai estar num time melhor em Los Angeles. É muito melhor morar em Los Angeles do que morar em Salt Lake, né? Então, John Collins é outro vencedor. O cap do Jazz também é um vencedor, né? Porque eles vão abrir espaço no cap, um espaço gigante para o futuro. E eu acho que é mais ou menos por aí os vencedores. E aí, perdedor para mim, o Jazz eu coloco como perdedor, por não ter capitalizado bem em cima do John Collins. Mano, Norman Powell eu coloco como perdedor também, porque você ser trocado de um time que você tá há um tempo, vindo da melhor temporada da sua vida, mano, é uma derrota, né? E ir pra Miami é um downgrade em relação a ficar no Clippers, porque o Heat não vai ser tão competitivo quanto o Clippers deve ser. Então, Powell eu coloco como perdedor e eu vou colocar o Clippers como perdedor, gente, porque eu realmente não sou muito fã do John Collins. Inclusive, acho que ele não se sustenta como titular até o fim da temporada. Eu acho que em algum momento, talvez até mais cedo do que você imagina, ele vai ser sacado para colocar o Derrick Jones Jr., porque defensivamente ele tende a ser um problema, ao meu ver, porque ele não tem a intensidade defensiva que esse time do Clippers precisa. Para mim, o Derrick Jones é uma opção muito melhor do que o John Collins, tá? Na minha visão. Então, não gosto dessa troca pro Clippers, não gosto dessa troca pro Jazz. Eu gosto muito pra Miami. Pra mim, Miami foi um vencedor.
Porque, além de tudo, ganha opções ali no backcourt. Né? Pode usar Davion Mitchell e Tyler Hero. Pode usar, se né, quiser aumentar o poder de fogo, Powell junto com o Tyler Hero, mas aí vai sacrificar um pouco da defesa. Vai ter um cara pra segurar a pontuação do time quando o Tyler Hero estiver no banco, coisa que não teve temporada passada. E ganha flexibilidade, porque o contrato do Norman Powell é expirante. Se der errado, é só deixar ele ir embora. Então, e o preço pago foi irrisório para Miami. Então, para mim, o Heat mandou muito bem. Parabéns, Pat Riley, né? Mostrou que sabe trabalhar. A questão eu falo, a questão é a querência. A questão é querer trabalhar. Mas quando ele quer, ele consegue trabalhar e consegue trabalhar bem. Então, sobre essa troca, é isso. A outra movimentação que a gente teve ontem foi a renovação do menino Banchero, né? Paulo Banchero assinou uma extensão com o Orlando Magic. Deixa eu só aumentar minha telinha aqui. Aí, ó. Assinou uma extensão com o Orlando Magic. O valor base, tá, do novo contrato são 239 milhões de dólares por 5 anos, né? O que dá uma média de... Peraí. Aqui, ó. 39 por 5 dá uma média de 47,8 milhões de dólares por ano. Esse é o valor base. Porém, existem gatilhos nesse contrato. Né? Se por acaso ele for All-NBA, All-Defense, DPOY ou MVP, esse valor pode subir para 289 milhões, o que dá uma média de 57,8 milhões por temporada, tá bom? Então, é uma extensão que pode chegar a esse valor de 289 milhões. E eu vi muita gente, cara, mas assim, muita gente mesmo chiando no Twitter por conta dessa renovação, falando que é um absurdo o Banchero ganhar isso, que ele não vale isso, que ele ainda não é provado e tudo. Inclusive eu vi um perfil falando a besteira de que o Banchero nem franchise player do Magic o que é uma loucura, né? Achar que o Banchero não é o franchise player desse Orlando Magic é basicamente você atestar que você não assistiu um jogo do Magic nessa temporada. Porque quem que é o franchise player do Magic, então? É o Franz Wagner? Não é o Franz Wagner. Não é o Franz Wagner. O franchise player é o Paulo Banchero. E na série contra o Celtics a gente viu isso. A gente viu isso claramente, né? Então, assim, galera chiando, reclamando e mano, sinceramente, cara, eu não aguento mais ficar defendendo salário de milionário, né? Toda vez que sai uma renovação, eu tenho que vir aqui e falar, gente, é assim que o mercado tá. O mercado, sim, tá inflacionado, mas é assim que as coisas funcionam hoje. Qualquer estrela que for renovar vai ganhar um valor absurdo, ainda mais uma estrela jovem que já se provou competente para comandar o time. Achar que o Banchero não é provado é uma loucura, gente. O cara levou o Magic para 2 pós-temporadas. Um Magic que, vamos falar a real, ainda não tinha bala na agulha para competir. Você olha pro espaçamento de quadra que o Magic teve nos últimos anos, na era Paulo Banchero, pô, mano, é uma coisa horrorosa. Horrorosa, é o pior espaçamento de quadra da NBA. Mas tranquilamente o pior. E mesmo assim o Banchero botou esse time 2 vezes no playoff. Fez uma série absurda contra Boston. Então, assim, questionar o Paulo Banchero, falar que ele não é tudo isso, pra mim é o famoso atestado de leigo. Você está carimbando que você é leigo. Tem como, mano. O Banchero é bom pra caralho. É o franchise player do Magic. É indiscutível um dos melhores jogadores da liga hoje. Mano, eu vi gente falando que o Banchero não é top 50. Em que mundo essa galera vive
pra achar que o Banqueiro não é top 50 da NBA, mano. Puta que pariu, ele tá muito acima do top 50, inclusive, tá? Mas muito acima. Então, é foda, mano. Eu ter que vir aqui defender milionário, mas eu ter que defender milionário de novo. Por quê? Porque é merecido. Ele merece cada centavo. E esse valor vai chegar a 289 milhões, porque ele vai ser All-NBA. Com certeza ele vai ser All-NBA. Vai ser All-Star. Não tem como. O Banqueiro, ele é esse nível de jogador. E repito, gente. Qualquer estrela que for renovar o contrato vai renovar por esse valor. Qualquer estrela jovem vai ganhar essa grana. Qualquer uma. Por quê? Porque é assim que o mercado é. Ponto. Ponto. É muito melhor você aceitar que o mercado é assim do que ficar chorando. Ai, mas ele não vale isso. Ai, vale sim. Vale sim. Ai, mas não existe pagar 50 milhões por ano para um jogador que não foi campeão. Existe, meu amigo. Assim como há 5 anos atrás, existia pagar 30 milhões para qualquer novato que fosse estender. Porque é assim que o mercado funciona. Pô, gente. Não, no vídeo que eu falei da renovação do Devin Booker, mano, veio uma galera comentar. E toda vez que eu li o comentário eu pensava, mano, essa galera não faz ideia de como que funciona o teto salarial na NBA. Eu vi uma galera falando, nossa, mas pagar isso tudo pra um jogador, vai ter que aumentar o teto salarial, não vai ter como. Aí eu respondi, querido, mas o teto salarial aumenta. Todo ano aumenta. Mas a NBA vai falir desse jeito. Irmão, se o teto salarial tá aumentando, é sinal de que o lucro da NBA tá aumentando, porque o aumento no teto salarial é atrelado ao lucro da liga. Mas tá pagando muito. Gente, vocês acham mesmo que a NBA vai lucrar, o teto salarial vai aumentar e os salários dos jogadores não vão aumentar? Sabe, a galera parece que não tem muita noção de como que funciona o teto salarial, mano. É complicado. E beleza, tipo, acontece, muita gente não entende mesmo, mas, sabe, a galera fala numa certeza. A NBA vai falir, não vai ter como. Não... É inacreditável, cara, é realmente inacreditável. E é isso, mano, não tem muito o que falar, não. Tipo, o Banqueiro merece cada centavo, é o melhor jogador do Magic, é o franchise player, é uma estrela jovem em ascensão. Não tem como, é essa grana mesmo e vai ganhar sim. Ele vai destravar os gatilhos e vai ganhar 289 milhões. Certeza. Certeza, tá? Inclusive, esse é um ponto. Eu vi acho que o Pisou na Linha falou sobre isso. E aí eu concordo com a crítica dele. Eu acho que é meio absurdo o time ter que pagar mais se o cara tipo, alcançar esses objetivos. Por exemplo, ter esse gatilho dele ganhar mais, do contrato dele aumentar, se ele for ao NBA, por exemplo, eu acho isso uma loucura. Porque meio que obriga o time a torcer pro cara ir mal pra não ter que gastar mais. Você tá entendendo a loucura que é isso? Pro Magic, vai ser ruim, entre aspas, o Banqueiro ter uma puta temporada, porque vai obrigar o Magic a ter que gastar mais dinheiro. Isso pra mim é uma coisa que a gente pode debater. Isso pra mim tem debate. Agora, o valor pago base, assim, é isso aí mesmo, gente. É isso aí mesmo. Entendeu? Agora, discutir esses gatilhos, aí eu acho uma discussão válida. Acho que dá um debate legal. Agora, discutir se o Paulo Banqueiro vale essa grana, gente, vale. Vale. Assim como o Anthony Edwards, quando renovou, em 23, se não me engano, também valia. É a grana que esses caras valem, gente. O Chet e o Jalen Williams vão pegar basicamente isso aí também. E eu vou chegar aqui e vou falar. Valem cada centavo.
Especialmente o Jalen Williams, que já foi All-Star, que já foi ao NBA e acabou de ser campeão. É o que esses caras valem, meu querido. É o mercado, é assim que funciona. Jogador bom e jogador jovem é pago mesmo. Ganha grana. Ganha grana sim. Mas, nossa, como é que vai ficar as finanças da NBA? Gente, as finanças da NBA estão indo muito bem, obrigado, tá? Ninguém assina um contrato multibilionário de TV como a NBA assinou recentemente se as finanças não estiverem bem. E, obviamente, cada vez que a NBA lucra, a cada ano que a NBA aumenta seu lucro, vai aumentar o teto. E cada vez que aumentar o teto, vai aumentar o salário dos jogadores. Bem-vindo à NBA. Ó, NBA, fã casual, NBA. Estão apresentados? É assim que funciona. Tá bom? Pô, eu fico puto com a galera que acha que, nossa, vai acabar a NBA. Ai, que absurdo os caras ganharem tanto dinheiro. Ai, porra! É assim que funciona. E assim, pra galera que acha que o Paulo Banqueiro não é isso tudo também, irmão, não vou nem discutir. Porque a galera que acha que o Banqueiro não é isso tudo, deve ter assistido 2 jogos do Magic nos últimos 10 anos. Porque, mano, não é possível. Se você assistiu 5 jogos do Magic na temporada, se você assistiu a série que o Paulo Banqueiro fez contra o Boston Celtics, mano, você jamais questionaria o quão bom e o potencial que esse cara tem. Ele é bom pra caralho. Ele é bom pra caralho. Não tem como. Inacreditável. Enfim. Desculpa, me exaltei um pouco. Tô alterado! Como diria Farid. Mano, eu fico realmente puto com essas coisas, mano. Nossa senhora, é inacreditável. Os analistas de box score, pô, me deixam revoltado, pô. Revoltado. Ai. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Seguindo. Informação de hoje, tá? Informação aqui. Pisou na linha, trouxe aqui o post, repercutindo uma fala do Brad Stevens, que é o GM do Boston Celtics, onde ele afirmou, né, que uma volta do Al Horford para o Celtics, né, uma permanência do Horford no Celtics, é improvável. Tá? Ele falou que é improvável que o Al Horford fique, né, assine um novo contrato com o Celtics. E aí, com essa confirmação aí do Brad Stevens, meio que existem 2 opções para o Al Horford, que é ele se aposentar ou assinar com outro time, que no caso, hoje, seria o Golden State Warriors. Aqui o Pisou na Linha fala sobre Denver, mas com a informação de que o Denver vai bater o pé para ficar com o Valanciunas, eu acho que Horford em Denver já não é mais tão possível. Então, hoje, eu vejo 2 caminhos, né? 2 caminhos se apresentam pro vovô Horford. Ou ele se aposenta, o que pode acontecer. O cara foi campeão, o cara já se consolidou como um dos maiores ídolos da história do Boston Celtics. Eu acho que o Horford tá nesse patamar, ainda mais na história recente. Então, se ele se aposentar, irmão, se aposenta bem pra caramba. Ou assinar com outro time, que hoje seria o Golden State, dadas as notícias, né, de que o Warriors estaria muito próximo do Al Horford, né? Semana passada saiu a informação, né, de que os dois estavam muito próximos de um acordo. Então, esses são os 2 caminhos que o Horford tem. Ficar no Celtics não deve acontecer. E aí, vamos acompanhar essa semana, mano. Vamos acompanhar essa semana pra ver se o Horford toma alguma decisão. Eu acho que o mais provável é ele ir pro Warriors. Eu acho que o Horford não vai se aposentar. No fim da temporada eu tinha uma certa convicção de que ele iria se aposentar, né? Que ele se aposentaria. Mas, dadas as últimas notícias que saíram, eu acho que o Horford vem para uma temporada de despedida. E acho que essa temporada vai ser no Golden State. E vou te falar, viu? Se o Golden State assina com o Horford, irmão, golaço, viu? Dependendo do valor, que não deve ser nada muito, né, absurdo também, pela idade e tal do vovô,
Mano, eu vou achar um golaço do Golden State, mano. Porque o Al Horford, ele tem todas as características que o... Que o... Que o Golden State precisa, mano. Entendeu? É um cara que defende, um cara que tem uma versatilidade defensiva muito legal. Ele e o Draymond Green formariam uma dupla defensiva muito boa, especialmente em momentos de clutch, né? E é um cara que te entrega, irmão, te entrega espaçamento de quadra, te entrega a bola de 3, então, mano, eu acho que ele vai pro Golden State e eu acho que vai ser um golaço pro Golden State, mano. Acho que vai ser um golaço. Mas vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Vamos ver aí o desenrolar da novela Al Horford, tá bom? Uma outra novela pra gente ficar de olho aí, uma novela que parecia que tinha acabado, mas não acabou, inclusive tá longe de acabar, é a novela De'Aaron Fox, né? O Coast to Coast trouxe aqui, né, as informações do John Hollinger, que é do The Athletic, onde ele fala o seguinte, né, que o De'Aaron Fox tá elegível, né, para uma extensão máxima com o Spurs daqui 25 dias, né? Ele vai estar elegível para essa extensão, que seria no valor de 223 milhões por 4 anos, o que dá uma média de 55 milhões. Só que, segundo o John Hollinger, o Spurs não parece que tá muito... Não parece estar muito afim de dar essa extensão máxima pro Fox. Ele fala que, né, que a chegada de Castle e Harper meio que, né, estão contribuindo pro Spurs ter essa dúvida sobre a renovação do Fox. E aí algumas hipóteses levantadas são as seguintes. Uma mudança no formato do contrato, né? Uma opção seria fazer um contrato 1+1, né, por 103 milhões, 2 anos de contrato. E a outra opção seria 3 anos, 150 milhões. Que daria uma média de 50 milhões de dólares, né? Economizando 5 milhões aí no valor, né, máximo que o Fox poderia pegar. Então, segundo informação do Hollinger do The Athletic, o Spurs está pensando nesses cenários, né? Não está a fim de dar essa extensão máxima, e aí está pensando o que pode valer mais a pena. Assinar esse 1+1 por 103 milhões ou assinar 3 anos, 150 milhões. E aí eu adiciono aqui uma possibilidade, que é algo que eu já venho falando há um bom tempo, que é a possibilidade de trocar o De'Aaron Fox. Ah, Luiz, mas o De'Aaron Fox chegou agora, ele se esforçou para ir para San Antonio, queria ir para lá. Você não acha que é válido manter ele no time para ajudar no desenvolvimento do Dylan Harper e tal? Irmão, eu acho válido. Mas pagar essa grana inteira para um jogador que não vai ser o futuro da franquia, porque o futuro da franquia na posição de PG é o Dylan Harper. É o Dylan Harper. Você vai gastar uma grana violenta pra um cara que não vai ser o futuro da sua posição e pra um cara que vai tirar minutos do futuro da sua, né, do futuro da sua posição ali. Porque, mano, com o De'Aaron Fox no time, o Dylan Harper não vai ser titular. Não vai ser titular. Ele vai ser sexto homem desse time. Ou eles vão tirar o Castle e botar o Dylan Harper, o que defensivamente vai ser um problema brutal pra esse backcourt do Spurs. Porque o Dylan Harper, apesar de eu achar ele um defensor bom, ele não é tão bom quanto o Castle. E o De'Aaron Fox tem várias questões defensivas aí, né? Então, pensando no longo prazo, que é o que o Spurs tem que pensar agora, na minha visão, mano, eu trocaria o De'Aaron Fox, mano.
tem mercado, né? Miami Heat tá aí, Minnesota tá aí, precisando de armador. Eu tentaria uma troca. Sinceramente. Pra Minnesota é mais difícil pela renovação do Julius Randle, né? Eu acho que o Spurs não pegaria o Julius Randle com o contrato que ele assinou. Mas Miami tá aí, mano. E pode avaliar outras opções também, né? Então, eu sou partidário da ideia de San Antonio trocar o De'Aaron Fox. Tá? Eu entendo que pode ser válido manter o Fox no time. Hoje, sim, ele é melhor do que o Dylan Harper, muito melhor, até porque a gente ainda não viu o Dylan Harper jogar no contexto de NBA, tá? Mas é igual eu falei, mano, gastar uma grana dessa pra um cara que não vai ser o seu futuro na posição, eu, sinceramente, não faria isso. Eu trocaria o De'Aaron Fox, pegaria mais capital de draft e daria minutos pro Dylan Harper. Usaria o Dylan Harper como titular a temporada inteira. Porque, mano, você pegou o Dylan Harper. Deixar esse cara no banco, mano. Tipo, não teria problema. Eu não acho que ele causaria no vestiário por estar no banco, até porque ele é novato. Mas, mano, eu acho muito mais válido você já usar ele junto com o Embiid como titular a temporada inteira, mano. Já cria a química que esses dois precisam criar. Entendeu? Porque hoje o futuro do Spurs são esses dois moleques. Especialmente o Wembanyama. Então... Ah, mano, eu sou partidário da ideia de trocar o De'Aaron Fox. Entendo quem discorda, entendo quem acha que é válido manter o Fox, mas eu trocaria. E eu acho que isso pode acontecer ainda, viu? Porque já não querem dar a extensão que ele quer. Então, eu não duvido do Spurs trocar o menino Fox, tá? Não duvido mesmo. Então, vamos acompanhar a novela aí. Vamos ver o que acontece. Mas é uma... Pra quem achou que tá resolvido, tá não. Não tá resolvido não. Tá. Não tá resolvido não. Então, sobre o Fox é isso. Pra gente finalizar aqui, pessoal, trazer aqui alguns rumores sobre o nosso Leicão, né? Rumores aí sobre o Leicão. Leicão aparentemente segue explorando o mercado. Depois aí da renovação do Jackson Hayes e da chegada do DeAndre Ayton, o foco aparentemente é marcação de perímetro, né? Marcação no backcourt. E aí o Anthony Irving traz aí a informação de que o Lakers estaria de olho em 3 nomes: Smart, Ayo Dosunmu e Matisse Thybulle. Esses seriam 3 nomes que o Lakers estaria de olho, pensando em troca, né? Pensando no mercado de troca, onde provavelmente o Lakers envolveria um Hashimura da vida, um Gabe Vincent, um Vanderbilt, né? Eu acho que a pick de primeira rodada não teria que ser envolvida numa troca por nenhum desses nomes, mas é um ativo que o Lakers tem, fora que eles ainda têm a carta do Austin Reeves, né? Então, o foco seria trocas, e aí hoje esses seriam os 3 nomes que o Lakers estaria de olho, 3 nomes que têm uma coisa em comum. São bons defensores de perímetro, especialmente Thybulle e Marcus Smart, que no seu auge foi um dos melhores, né? Se não o melhor defensor de perímetro da liga. O Marcus Smart, eu acho que durante um período ali dele no Celtics, ele foi esse cara, né? Hoje já não é mais, né? Mas ele já teve esse nível. Eu gosto, tá? Sinceramente, eu gosto das 3 opções. Acho que das 3, o que pode sair mais barato é o Smart, né? Pela questão das lesões que ele sofreu nos últimos anos, pela questão também do contrato dele, né? O Smart é expirante, se não me engano. Deixa eu ver aqui. É expirante. 21 milhões.
Você pega aí o Hashimura e junta com o Gabe Vincent, você já consegue pegar o Smart. Ou até menos, se pá, nem precisa envolver o Hashimura. Pode pegar ali sei lá, um Dalton Knecht, não sei. Então, acho que o Smart talvez seja o mais acessível. O Eldossumo, cara, eu acho que o Bulls não libera ele muito fácil não, viu? O Dossumo, o contrato dele... Ah, ele também é expirante. O Dossumo é expirante de 7 milhões. Achei que o contrato dele era... Achei que ele tinha mais 2 anos de contrato. Ah, se pá, o Bulls libera, hein? E o Ayo Dossumo é uma boa, né, mano? Mais jovem, né? 25 aninhos. Pô, o Ayo Dossumo seria uma boa pro Lakers, hein? Eu não tava considerando muito ele pela questão do contrato. Achei que o contrato dele era mais longo, mas é expirante também. Olha, Dossumo, Smart, duas opções bem interessantes, viu? E tendo Reeves e Luka no seu time, no backcourt, cara, é muito interessante você ter algum especialista de defesa ali pra ajudar. O Smart seria mais esse cara, né? O Smart é um especialista defensivo. E é um cara mais experiente, né? Cara, eu gosto das opções, viu? Sinceramente, eu gosto das 3 opções. Acho que os 3 dá pro Lakers pegar. A questão é o Pelinka trabalhar, né, mano? Esse é o grande ponto. O Pelinka é a escola Pat Riley, né, mano? É o cara que não faz nada, mas de vez em quando dá o ar da graça. Se ele pegar o Ayo Dossumo, pô, acho que seria um golaço, viu? Eu acho que seria um golaço se eles pegam o Ayo Dossumo, ainda mais pelo preço que ele tá, mano. 7 milhões só, expirante. Ah, mano, cara que na carreira tem quase um roubo de bola de média, mano. Temporada passada ele jogou pouco, né? Jogou só 46 jogos, mas, mano, 12 pontos de média ainda, mano. Quase mais de 4 assistências. Ah, mano, eu acho que seria um golaço o Ayo Dossumo, viu? Acho que seria um golaço. Eu também acharia Smart e Tybal bons movimentos, mas o Dossumo me agradaria. Me agradaria. Mas enfim. Esses seriam os 3 alvos do Lakers no momento. E segundo aí o Anthony Irving, o Pelinka, né, vai se encontrar, né, com alguns aí GMs durante a Summer League de Las Vegas para tentar firmar algum negócio. Então vamos observar. Vamos ver se o Leicão consegue mais alguém. Ah, é importante lembrar, viu? O contrato do Jackson Hayes teve uma alteração. O valor pago pelo Lakers é maior do que o mínimo de veterano. Então o Lakers meio que perdeu a sua biannual exception, né? Não vai ter mais acesso à exceção bianual de 5 milhões de dólares. Mas, em contrapartida, o Jackson Hayes declinou a sua cláusula de no trade, né? Então o Lakers está liberado para trocar o Jackson Hayes. Então teve essa contrapartida. Ainda assim, achei uma péssima pro Lakers renovar com o Jackson Hayes para mais acima do mínimo de veterano, né? Se fosse pelo mínimo de veterano, eu ainda achar uma renovação ruim. Mas sendo acima do mínimo, para mim o negócio ficou ainda pior, mesmo com ele abrindo mão da sua cláusula de veto de troca. Mas vamos ver se o Pelinka consegue consertar aí a bobagem. Se ele pegar o Dossumo, ou até o próprio Smart, ele conserta a bobagem. Agora, o que seria esquisito ver o Marcus Smart com a camisa do Lakers é brincadeira, né? Pô, o cara que é tão identificado com o Celtics ir pro Lakers seria estranhíssimo, né? Mas até aí também o Rondo também foi pro Lakers, né? Então, acho que também não tem muito disso. Enfim, pessoal, sobre o mercado, sobre rumores, é isso. Vamos aqui fechar então a edição de hoje do programa falando sobre a rodada de ontem da Summer League, né?
tivemos 2 jogos acontecendo ontem, os 2 válidos pela Summer League de Salt Lake. Né? O primeiro foi o Oklahoma City Thunder contra a Filadélfia. Oklahoma venceu por 89-78. Um jogo tranquilo para o Oklahoma, né? Tipo, o primeiro quarto foi pegado, né? Terminou empatado. Mas a partir do segundo, o Oklahoma realmente conseguiu desgarrar. Mesmo não fazendo uma grande apresentação, né? Nem Topic, nem a Jai Mitchell foram tão bem assim, né? O Topic teve muitos problemas com arremesso. Terminou com 2 de 13 no geral, 0 de 6 para 3 pontos. Então não foi uma grande apresentação do Topic na parte de arremesso. A Jai Mitchell também, 3 de 11. Então, ambos não foram muito bem nos arremessos, mas ambos conseguiram aparecer de outras formas, né? O Ajay Mitchell conseguiu, né, distribuir bem a bola, conseguiu algumas idas ao lance livre, apareceu na defesa, então conseguiu compensar. E o Topic foi muito bem também na parte de defesa, né, roubando bola, mas ele foi muito bem na criação de jogo, né? Vimos ontem muito da capacidade de playmaker que o Topic tem, né? Conectando ótimos passes, especialmente em situações de contra-ataque, né? Ótimas leituras. Se os jogadores do Thunder tivessem, né, um pouquinho mais de qualidade, ele teria terminado com pelo menos o dobro de assistências que ele terminou. Porque ele gerou muito arremesso livre, só que os caras acabaram errando. Mas acho que no geral assim não foi uma apresentação brilhante dos dois, mas foi o suficiente para o Thunder vencer. Primeira vitória do Thunder em Salt Lake, né? O Thunder perdeu na estreia para o Memphis, mas ontem conseguiu a vitória. Pelo lado dos Sixers, destaque para Judah Mintz e para Jalen Hood-Schifino, né? O VJ de Kombi não jogou, ele deve jogar hoje, mas ontem ele acabou não jogando. E aí os destaques ficaram para esses dois. Judah Mintz, 21 pontos. Jalen Hood-Schifino, lembra dele, torcedor do Lakers? Uma das piores escolhas de primeira rodada da década. Ontem ele jogou bem. 17 pontinhos, bom aproveitamento nos arremessos, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. E aí o outro jogo da rodada foi, esse sim foi um jogaço, Memphis Grizzlies contra Utah Jazz, né? Esse aqui foi o crème de la crème da rodada. 2 dos melhores elencos da Summer League, né, cara? Memphis com Jalen Wells, Didi Jackson, Ken Spencer e tal. E o Jazz com Ace Bailey, Cody Williams, Filipowski, Collier, Sensabaugh, Walter Clayton, né, Adama Sanogo, né, 2 elencos bons e 2 times que entregaram, né, um basquete bem legal num jogo que terminou com vitória do Jazz por 112-111, uma vitória de virada, né? Memphis começou o jogo melhor, fechou o primeiro quarto com uma vantagem bem boa, só que aí já no segundo quarto o Jazz voltou para o jogo, muito por conta da excelente atuação que o Bailey teve no segundo período. Né? O Ace Bailey fez um excepcional segundo quarto, arremessando muito bem, pegando rebote, criando arremesso. Ele e o Collier, né, fizeram uma dobradinha muito boa ali no segundo período. E aí o Jazz conseguiu voltar para o jogo, foi para o intervalo já próximo no placar. E aí no segundo tempo o Jazz assumiu a liderança, né? Collier, Ace Bailey, Sensabaugh jogando pra caralho, Sensabaugh inclusive 37 pontos pro homem, 6 bolas de 3, baita jogo do Sensabaugh. Ele que já havia feito uma estreia muito boa contra a Filadélfia, né? Ontem jogou muito bem de novo. E aí o Jazz, de virada, conseguiu a vitória. No fim, quase que o Memphis conseguiu levar o jogo para prorrogação, né? O Didi Jackson, que fez um excelente jogo, né? 27 pontos pro Didi Jackson, 3 bolas de 3. No finalzinho ali ele matou uma bola que pareceu que tinha sido de 3, mas a arbitragem acabou marcando, né, só 2 pontos. Se fosse de 3, o jogo teria ido para prorrogação, mas como a arbitragem marcou que a bola foi de 2, terminou, né, com vitória do Jazz. Mas foi um baita jogo, mano. Foi um baita jogo, muita gente se destacando pelo Memphis.
O trio, né? Wells, Jackson e Spencer brilharam, né? Os 3 passando dos 20 pontos. E pelo Jazz, Sensabaugh foi o melhor em quadra, mas o Ace Bailey também teve um ótimo jogo. Ele que fez uma estreia meio abaixo, né? Contra a Filadélfia. Ontem ele foi lá, conseguiu um grande desempenho, jogou muito bem o Ace Bailey. Cody Williams apareceu bem, Filipowski também apareceu bem, conseguiu mais um duplo-duplo. Sensabaugh, incrível, 37 pontos. Isaiah Collier fez um ótimo jogo. Walter Clayton matou uma bola importante ali no terceiro quarto. A bola da virada, inclusive, foi do Walter Clayton. Única bola que ele matou no jogo, inclusive. Então, foi um jogo bom, cara. Jogo bem legal, né? Fechou bem a rodada de segunda-feira. E foi muito legal ver o Ace Bailey, né? Jogando bem, mostrando mais o seu basquete. Ótima atuação do menino Bailey. Tá bom? Então, sobre a Summer League é isso. Hoje teremos o encerramento, né? Tanto da Summer League de Salt Lake, como também da Summer League da Califórnia. As duas terminam hoje. Teremos Heat encarando Golden State e Memphis encarando Filadélfia no mesmo horário. E mais tarde teremos Thunder contra Jazz e Lakers contra Spurs, fechando aí a noite de Summer League. E aí, a partir do dia 10, a partir de quinta-feira, teremos a Summer League de Vegas, que vai ter como seu primeiro jogo a estreia, né? Teremos Lakers contra Dallas, né? Cooper Flag encarando o menino Bronny James, que inclusive fez uma boa estreia na Summer League, né? O Bronny começou bem aí a sua trajetória nessa edição da Summer League. Tá bom? Então é isso, gente. Pro programa de hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido a edição de hoje. Se curtiram, por favor, deixem um like, que é muito importante. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Compartilhem aí o conteúdo. E até amanhã, né, mano? Até amanhã. Caso, né, saia alguma novidade sobre Bradley Beal e tal, que é a novela do momento, né? Eu volto aqui pra falar com vocês, mas caso não, a gente volta amanhã com mais uma edição desse programa maravilhoso. E mais tarde vai ter resumo aí da rodada da Summer League. Se tudo der certo, né? Se tudo der certo, vai ter o resumão saindo na madruga. Fechou? É isso, gente. Tamo junto, grande abraço e tchau.